Nossas crianças. Vamos estar abrindo a palavra, queridos, na carta de Judas, capítulo 1, versículo 3. Carta de Judas, só tem um único capítulo, que a gente vai ler um único versículo dessa carta. Judas 1, 3, projetado, você também pode acompanhar a sua Bíblia, que é sempre importante. Diz assim, palavra do Senhor. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Amém. Então, queria convidar você, a gente poder ler juntos, está aí projetado, um único versículo, e aí você repetir essa leitura. Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos, de uma vez por todas. Amém. Então, queridos, esse é um versículo interessante. O autor, Judas, ele começa indicando que o original para escrever essa carta. Ele diz, olha, eu estava muito ansioso para escrever outra coisa, outro assunto. A intenção original dele, ele vai dizer, era escrever a salvação que compartilhamos. O que provavelmente quer dizer que ele queria escrever algum tipo de explicação, exposição sobre os princípios básicos da fé. O que significa ser cristão, talvez aprofundar alguns tópicos, relembrar outros, como que renovar o discipulado dos seus leitores. Aqui na igreja a gente tem esse período importante, igreja, que é o discipulado. Obrigado. E você lembra do seu discipulado? Ou já esqueceu tudo, né? Então, os crentes da igreja lá para a qual Judas escreve, precisavam relembrar algumas coisas. Porém, o autor diz que existe uma coisa urgente. Existe algo que precisava ser tratado antecipadamente. Uma conversa que não podia ser deixada para depois. Sabe, há assuntos na vida, irmãos, que a gente não tem como adiar, não é verdade? E geralmente os assuntos relacionados à nossa fé, à nossa comunhão com Deus, são dessa natureza. São prioridade. Judas afirma o seguinte, olha, eu senti que era necessário, isto é, neste momento era muito importante, era urgente escrever para que vocês batalhassem pela fé, uma vez por todas entregue aos santos. Sabe aquele conselho, né, que você deve ter ouvido já várias vezes? Precisamos escolher as batalhas que vamos lutar. A sabedoria desse conselho é que existem, ou melhor, toda batalha demanda a nossa energia.
Batalhas são cansativas, batalhas exigem tempo, recursos. A sabedoria militar ensina que lutar em várias frentes ao mesmo tempo vai levar ao enfraquecimento do exército, vai nos empurrar na direção da derrota. Então, há batalhas que nós não podemos deixar para amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Há batalhas que não dá para adiar. E outras, por sua vez, talvez, melhor fazer é deixá-las para depois. A batalha da fé é uma batalha urgente. A batalha da fé é necessária. A batalha da fé requer a nossa atenção constante. E o que significa essa batalha da fé? Veja, a palavra fé funciona aqui como um resumo do Evangelho. Na semana passada nós vimos como Pedro utiliza a palavra esperança para resumir o Evangelho. Aqui Judas vai usar a palavra fé. Desse modo, batalhar pela fé significa batalhar pelo Evangelho. Ora, sabemos que o Evangelho é o próprio Jesus Cristo, sua vida, sua obra, tudo o que ele fez. Judas está pensando aqui na essência do cristianismo, o que cremos, o que vivemos, o Evangelho e as consequências dele para as nossas vidas, a doutrina e a prática do cristianismo. Então, Judas usa essa palavra fé para resumir o pacote todo. E ele diz que esse pacote, esse conjunto de verdade centrado em Cristo, chamado Evangelho, foi entregue, foi confiado aos santos. Preste atenção no verbo que ele utiliza. Ele não diz que devemos batalhar pela fé que foi conquistada. Nem muito menos que devemos batalhar para conquistar a fé. Os nossos ouvidos, eles estão muito acostumados com essa linguagem do batalhar para conquistar. Você precisa correr atrás, fazer por onde, merecer a vitória. Não há vitória sem sacrifícios, não há ganho sem dor. Você precisa lutar, passar pela prova para depois comemorar a bênção. Acontece que essa linguagem, ela não funciona com o Evangelho. Porque quando se trata da fé, quando se trata do Evangelho, estamos no campo da graça de Deus. É algo que você recebeu. É dádiva, é presente, é dom de Deus, vem do céu. Se o Evangelho é Jesus, literalmente ele veio do céu. É o Filho de Deus que se fez homem, que viveu entre nós, que morreu, que ressuscitou, que foi exaltado sobre todas as coisas, que derrama do céu o Espírito Santo sobre nós. São os planos de Deus que do céu se cumprem na história. História que Deus iniciou com o povo de Israel no Antigo Testamento. Esse Evangelho foi entregue por Jesus aos apóstolos e seus discípulos. Foi passado aos cristãos, aos primeiros cristãos e às primeiras igrejas. É a mensagem do Novo Testamento, antes mesmo do Novo Testamento ser escrito. É a igreja, é a vida cristã. Então esse Evangelho, irmãos, passado de geração em geração, ao redor do mundo, que chegou para a gente, passado e repassado há 2000 anos pelos 4 cantos do mundo, que continua sendo repassado por meio dos movimentos missionários. Essa mensagem um dia nós recebemos. Um dia essa mensagem chegou na sua casa. Um dia essa mensagem chegou à sua família. Um dia essa mensagem chegou ao seu coração.
Ou talvez, quem sabe, hoje, neste dia, essa mensagem está chegando pela primeira vez para você. Ou talvez você, pela primeira vez, esteja dando atenção a essa mensagem. É uma fé que você recebe. É uma fé que vem do céu. É um presente de Deus para a sua vida. Não é conquistada por você. Não é merecida por você. Você apenas recebe. E nós apenas entregamos. Essa é a missão da igreja. Entregar o presente, nós somos os entregadores do Senhor. Não somos os autores do presente. O presente não é nosso, porque o Evangelho não nos pertence. O Evangelho não pertence à igreja. Ele não é nossa prioridade, é nossa propriedade. Não somos donos da graça. Pedro afirma na sua primeira carta que nós somos os dispenseiros da graça. Ministros da graça, sacerdotes da graça, servos da graça, garçons da graça. Para usar uma linguagem atual, nós somos como que motoboys da graça. Fazemos parte do iFood celestial. E aí, a gente entrega. Alguém te entregou. A pergunta é: o que acontece com a gente quando recebemos esse presente? Quem você se torna? O texto usa a seguinte expressão: você se torna um santo. Somos santos do Senhor. Somos chamados a batalhar pela fé que foi entregue uma vez por todas aos santos, é o que diz o texto. Então, santo aqui não é um título religioso dado para algumas pessoas. O Novo Testamento considera que todos os cristãos são santos. Porque em Cristo somos santos. Quando cremos no Evangelho, somos santos, porque passamos a pertencer a um Deus que é santo. Ele é santo e nos separou para Ele. Então, ao contrário do que muita gente pensa, santidade na Bíblia não é, em primeiro lugar, uma condição moral. Nossa santidade não tem a ver com uma vida correta ou perfeita. Santidade é uma característica daqueles que foram separados por Deus. Então não é a igreja, não é a opinião pública quem vai definir quem é santo ou não. Não são nossas realizações sociais ou religiosas que nos fazem conquistar esse direito. É uma qualificação que recebemos do céu. É algo que somente aquele que é santo, santo, santo pode nos dar. Ele nos coloca uma condição de santidade ao separar-nos para Ele. Ele nos separa para Ele quando nos entrega o presente da graça. Quando o presente do Evangelho chega ao nosso coração. E aí a gente se lança aos pés de Jesus crendo. Você passa aos olhos de Deus ser considerado santo, santa do Senhor. Somos santos porque somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Justificados pela obra de Cristo, selados com o Santo Espírito da promessa. Então, voltando ao texto de Judas, veja, essa fé pela qual nós devemos lutar são as dimensões básicas do Evangelho, que recebemos de forma única. Foi entregue de uma vez por todas, ele diz. Não esperamos novos conteúdos do céu. Não esperamos atualizações. Não esperamos um Evangelho 2.0. Não esperamos novas revelações. O Evangelho pelo qual devemos lutar não é o Evangelho do século 21. Do terceiro milênio, da era digital. Existe um único Evangelho
que foi entregue de uma vez por todas em Jesus. É o mesmo de sempre. Então, chegamos agora assim no coração desse versículo. O que significa batalhar pela fé? O que Judas está pensando aqui quando fala sobre isso? Note, não apenas ele fala nessa direção. Na carta aos Filipenses, Paulo vai falar algo muito parecido quando diz: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando ou batalhando, unânimes pela fé evangélica. Veja, o que vimos antes mostra que quando se trata do Evangelho, a nossa batalha não é para conquistar, é para preservar o que recebemos. É uma batalha também para avançarmos no sentido de desenvolver aquilo que recebemos. Essa batalha, segundo o Novo Testamento, tem duas frentes principais. Você, sua vida com Deus e a igreja. Isto é, a dimensão individual da fé e a dimensão comunitária da fé. No pacote do Evangelho, a gente recebe esses dois presentes. Você recebe salvação, você recebe a condição de ser filho de Deus e recebe também um lugar no povo de Deus, um lugar no corpo de Cristo. Somos discípulos de Jesus e servos uns dos outros. Santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo atua em nossa vida através da vida dos nossos irmãos. Nas bonitas palavras de Paulo em 1 Coríntios 12. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente membros desse corpo. Somos membros de um corpo. Fazemos parte de um corpo que tem vários membros. Não somos corpo sozinhos. Somos santos em uma santa comunidade composta por pecadores. Então a missão, queridos, batalhar pela fé é a missão de batalhar por nós mesmos e batalhar pela igreja. E aí, como dizia, uma canção, o nosso maior vilão somos nós mesmos, quando se trata da nossa comunhão com Deus. Então, você precisa entender que existe uma batalha. Veja, você pode dizer assim, bem, pela graça, Deus me deu salvação. Pela graça, eu recebi do céu a condição de ser filho de Deus. Eu tenho que batalhar agora pelo quê? Note, para muitas pessoas, parece que a única batalha que importa é a batalha de ir para o céu. Então, e aí, quando ela aprende que Jesus já venceu essa batalha por nós, na cruz do Calvário, quando ela entende que ela só precisa acolher essa salvação pela fé, ela fica meio que desmotivada. Aliás, muitos pregam exatamente nessa direção. Que motivação eu teria para servir a Deus se eu já tenho certeza da minha salvação? Se eu sei que a minha salvação está garantida, que motivação eu tenho? É como se o grande prêmio da vida do Evangelho fosse não ir para o inferno. Há aqui, irmãos, uma grande confusão, um grande equívoco. Porque se você pensa assim, me desculpe, mas ensinaram errado o Evangelho para você. O Evangelho não é sobre simplesmente a gente ir para o céu.
O Evangelho é sobre a gente ter comunhão com Deus. O Evangelho vem restaurar o que o pecado nos tirou. A possibilidade de viver na criação, diante de Deus, em comunhão com Ele. Andar com Deus, viver em harmonia com o Criador. Viver segundo a vontade do Senhor, tendo livre acesso à presença dEle, desfrutar da criação e da presença de Deus, andar, tendo o caminho iluminado pela glória de Deus. O pecado rompe a comunhão, nos afasta do Senhor, nos leva para a condenação. O salário do pecado é a morte, porque morte é o que significa existir longe da presença de Deus. O Evangelho é reconciliação. Por isso o Evangelho é Jesus, é Deus vindo pessoalmente se reconciliar com a gente. O pecado é nosso, a condenação é nossa, mas o perdão é dado por Jesus, dado por Deus em Cristo. Jesus veio andar com a gente para possibilitar que a gente possa andar com Deus. Por isso o Espírito Santo foi derramado sobre nós, para que possamos pessoalmente experimentar a presença do Senhor. Então, nossa batalha não é para conquistar a salvação, mas para viver tudo aquilo que a salvação proporciona. Então a salvação não é o ponto de chegada, a salvação é o ponto de partida. Nossa batalha acontece no campo da santificação, no campo do fortalecimento da nossa comunhão com Deus, do serviço do reino, do exercício das nossas disciplinas espirituais. Porque se a salvação é totalmente pela graça, a comunhão com Deus, a manutenção dessa comunhão, a experiência, a intensidade dessa comunhão, envolve esforço, trabalho, dedicação. Orar todo dia envolve esforço. Vir ao culto todos os domingos envolve empenho. Ter comunhão com os irmãos da igreja exige dedicação. Aprender mais sobre a fé, mais sobre o Evangelho, dá trabalho. Servir nos times, participar dos encontros, dos núcleos, envolve esforço, trabalho, dedicação. Só que, aquela história, essa é apenas a primeira fase do videogame, que é a manutenção das rotinas espirituais. Segunda fase é você lutar contra você mesmo, para a renovação das suas atitudes, dos seus hábitos. É a renovação da sua maneira de lidar com a sua família. É a renovação da sua maneira de lidar com seus colegas, com seus amigos, com seus vizinhos. É a renovação espiritual da sua relação com o dinheiro, da sua relação com a sexualidade. É a renovação espiritual do uso que você faz das redes sociais. É a renovação espiritual da forma como você administra o seu tempo. Tempo que você talvez utilize de forma equivocada, consumindo muito, assistindo muito, digitando muito, jogando muito, vendo muito. É a renovação que me leva a compreender que há coisas que eu posso fazer, mas eu não devo fazer, porque não me edificam. Então, primeira fase da nossa batalha é a fase da gente manter em dia as nossas rotinas espirituais. Segunda fase
É quando eu vou renovando as minhas atitudes. É quando eu vou mudando a minha forma de agir. Terceira fase é a renovação do seu interior, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua alma. É quando então você luta contra a sua vaidade. É quando você luta contra as suas mágoas, contra os ressentimentos, contra desejos, tentações, contra o seu orgulho. É quando você luta contra os ídolos do seu coração. Então, veja, em primeiro lugar, eu preciso aumentar a minha exposição à graça de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso aumentar a minha exposição ao agir do Espírito Santo. Você precisa lutar para melhorar a sua alimentação espiritual. Como já falamos aqui, você precisa lutar para manter todas as torneiras da graça abertas sobre a sua vida. Há aqui, irmãos, algo interessante. Que talvez você pense assim, poxa, eu vim aqui no culto, vim na igreja para receber uma mensagem de consolo, de paz. Eu tenho enfrentado tantas lutas na minha vida. E o pastor dizendo que a gente tem que lutar ainda mais. A última coisa que eu quero na minha vida é mais luta, é mais batalha, é mais dificuldade. Então preste atenção numa coisa. O amor de Deus está sobre a sua vida. Suas lutas, suas fraquezas, seus pecados, sua falta de fé, seus erros, nada disso muda o amor de Deus sobre você. Porém, as lutas do mundo, o efeito das circunstâncias sobre a sua vida, essa vida que talvez você esteja levando, enfraquece sua experiência do amor de Deus. O amor de Deus está aí, mas a sua experiência do amor de Deus pode ser impactada. Justamente porque a vida nesse mundo é muito difícil, você precisa batalhar pela sua comunhão com o Senhor. E a condição para esse fortalecimento é se expor mais ao Evangelho. Ora, um dos focos, ou um dos efeitos do pecado sobre a gente, é tirar o nosso foco da comunhão com Deus. É fazer com que a gente se distraia. É fazer com que a gente se disperse. É fazer com que a gente olhe para onde a gente não devia olhar. E a gente começa a desviar a nossa atenção para outras lutas e preocupações. Aí voltamos ao início. Você está gastando tempo, gastando energia, gastando a sua preocupação, gastando o seu recurso em várias frentes de batalha. Ao mesmo tempo, está tratando a sua comunhão com Deus com desleixo, com displicência. Só que a energia que você precisa para cuidar da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, a sabedoria que você precisa para administrar a sua vida financeira, profissional, o equilíbrio que você precisa para a sua saúde emocional, a esperança, o ânimo, a motivação que você precisa para enfrentar as lutas da vida, vem do Senhor, estão no Senhor, estão no Evangelho. Percebe? Quando eu, então, mergulho no Evangelho, eu tenho mais condições, recursos, sabedoria, graça, força para enfrentar as outras lutas. Agora, o inverso não é verdade.
Quando eu coloco outras lutas como prioridade na minha vida, cada vez mais eu vou me afastando do Senhor. Cada vez mais a minha comunhão com Deus fica comprometida. Cada vez mais eu estou vivendo distante do Senhor. Eu estou perdendo a batalha da fé. Há uma frase importantíssima de Jesus quando ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Note, ele não disse assim: venha a mim se você está cansado por isso, se você está sobrecarregado por aquilo. Ele não especificou a causa do cansaço. Então não importa. Não importa o que te cansa. Não importa o que esteja te sobrecarregando. Não importa o peso que esteja sobre a sua alma. Não importa se isso foi causado por você mesmo, se a culpa é sua, ou da sua família, ou da vida, do mundo, quem seja. Seja lá qual for a causa, o convite está de pé. Venham a mim, e eu os aliviarei. Acontece que o versículo não para aí. Ele continua. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave, o fardo é leve. Mas existe um jugo e existe um fardo. Então, o que acontece? A gente quer o alívio de Jesus, mas a gente não quer o fardo de Jesus. Por mais leve que ele se apresente. Então fica aquela coisa, Jesus tentando te convencer que o fardo dele é leve, e você tentando convencer Jesus que você já tem muita coisa para carregar, e que não dá para carregar isso. Aí ele tenta te convencer: não, mas você me dá o que você está segurando. E a gente fica nesse impasse. Queremos as bênçãos, mas não queremos lutar a batalha da comunhão com Deus. O Evangelho é presente do céu, mas ele implica em uma batalha a ser enfrentada. E essa primeira batalha é a batalha da nossa fé, da nossa vida com Deus. Existe uma segunda batalha, uma segunda dimensão da batalha, que é a batalha que envolve a igreja. Então falamos da dimensão individual da fé, e agora da dimensão comunitária da fé. Mais uma vez, não lutamos para conquistar a igreja ou para obter a igreja. A igreja nos é dada. Lutamos pela saúde da igreja, pela missão da igreja. Deus estabelece a igreja e nos dá como um presente, mas existe uma responsabilidade nesse presente. Isso é importante, queridos, porque cada vez mais cresce entre os cristãos a ideia de que a igreja não é um problema meu. Sabe, a igreja é problema do pastor. A igreja é problema dos líderes da igreja. Meu problema é cuidar de mim. E se não é problema meu, não tem que lutar por ela, não é uma batalha que esteja na minha lista de batalhas. Então, queridos, essa é uma questão que a gente precisa pensar. Veja, o texto não diz que a fé pela qual precisamos batalhar foi entregue aos pastores, foi entregue aos apóstolos, aos presbíteros, aos diáconos, aos líderes, aos obreiros, aos missionários. Ela foi entregue aos santos. E nós já vimos que santos são todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Então, essa fé pela qual você precisa batalhar, que inclui a igreja, diz respeito a você.
Essa reflexão, ela tem muita conexão com o tema da Reforma Protestante, cujo aniversário a gente comemora nessa semana, dia 31 de outubro. Por quê? Porque a reforma que acontece na Europa, ela não inventou a igreja. A igreja não começou no século XVI na Alemanha. A igreja começa no Novo Testamento, com aqueles que receberam o Evangelho. Agora, a reforma aconteceu 1.500 anos depois, porque homens e mulheres, crentes, se importaram com a igreja. E porque se importaram, batalharam por ela. Batalharam não apenas pela existência da igreja como uma instituição religiosa, batalharam para que ela estivesse saudável espiritualmente, refletindo o Evangelho. Então, queridos, batalhar pela igreja não é batalhar pelas cadeiras, não é batalhar pelo microfone, não é batalhar pelas salas. É uma batalha espiritual que possui duas dimensões também. Lutamos pelas pessoas da igreja, lutamos pelo ministério da igreja. Em relação às pessoas, nós lutamos uns pelos outros. Lutamos pelos nossos irmãos, para que eles possam permanecer firmes na fé. Lutamos em oração uns pelos outros, lutamos indo ao encontro dos nossos irmãos, visitando, conversando, aconselhando, incentivando, ajudando. Esse processo comunitário, ele está diretamente ligado ao que falamos antes da nossa comunhão com Deus. Sabe, é um teste que você pode avaliar na sua vida. Quanto mais ativa estiver a sua comunhão com Deus, mais ativa vai estar a sua comunhão com os irmãos. Me importar com você, ir ao seu encontro para te abençoar. Isso é resultado de uma vida espiritual saudável. Quanto mais em Cristo você estiver, mais a vida do outro vai importar para você. E aí, você vai compreender que abençoar o outro abençoa você. Orar pelo outro, servir ao outro, abençoa você. Agora, o contrário também é verdade. Um dos sinais de fraqueza espiritual é quando você não está nem aí para ninguém. Geralmente a fraqueza espiritual, ela inclusive nos impede de receber a ajuda dos outros. Você já viu gente, não sei se é o seu caso, né? Se for, me perdoa de antemão. Mas você já viu gente que fica ofendida quando alguém mostra preocupação ou oferece ajuda? Eu não consigo entender. Sabe, eu fico muito feliz quando as pessoas se preocupam comigo, sinceramente. Pode se preocupar comigo à vontade, entendeu? Todo dia, o dia inteiro, né? Só me faz bem. Mas tem gente que é o contrário. Então, o pecado e a incredulidade nos levam ao isolamento. Quanto mais desconectados de uma vida comunitária ficamos, mais isso enfraquece a nossa comunhão com Deus. Por isso, batalhar pela igreja, batalhar pelas pessoas da igreja. Então, você precisa assumir esse compromisso. Quem você sente falta na igreja? Quem você acha que talvez não está tão presente e ativo hoje como teve no passado? Ore por essa pessoa. Mande uma mensagem. Vá ao encontro dela. Encoraje, incentive. Veja o que você pode fazer. Procure outras pessoas.
Talvez você não possa fazer nada, talvez você não tenha nem acesso. Mas Deus colocou uma preocupação no seu coração, e isso é legítimo. Agora, outra dimensão da luta da igreja é a luta do ministério. Veja, ministério aqui, a gente está pensando na missão da igreja. A igreja existe para servir a uma missão, missão que nos é dada por Deus. Tudo existe em função da missão. E esse é um ponto muito importante. Porque se a gente perde de vista a missão do reino, o nosso serviço ele se torna um fim em si mesmo. Agora, quando eu entendo que esse momento aqui, essa pregação, ela está em função de um serviço do reino, isso tem uma dimensão maior. Maior do que vocês, a vida de vocês, as famílias de vocês. Isso vale para tudo que a gente faz na igreja. Lutar pelo ministério da igreja é se empenhar pelas áreas de ação da igreja. É dispensar a graça de Deus de maneira multiforme. É servir as crianças, os adolescentes, aos casais, às mulheres, aos homens. É servir com a música, é servir em missões, é servir a cidade, é servir por meio de iniciativas sociais, é servir por meio da tecnologia, é servir através das nossas casas, é servir por arte, cultura. Batalhar pela igreja, se empenhar nos ministérios da igreja. Semana passada nós tivemos nosso maravilhoso acampamento das crianças. Então, batalhar pela igreja, se empenhar para que daqui a 30 anos nós tenhamos irmãos e irmãs trabalhando no acampamento dos nossos netos. Tem pensado e buscado conhecimento na dimensão do acolhimento, por exemplo, das crianças do espectro autista e na assistência aos casais, pais dessas crianças. Porque você vai encontrar na nossa sociedade muito serviço direcionado às crianças. Ainda muito pouco ainda, óbvio, né? Mas você vai encontrar. Mas pouco se fala do cuidado aos casais. A preservação do casamento dos pais dessas crianças. Isso é tarefa de quem? Não é do governo, é da igreja. Isso dá trabalho. Isso é ministério. Temos aí vários adolescentes e adultos sendo abençoados pelo nosso pré-vestibular. Que não acontece domingo, acontece sábado, durante a semana. Gente que está sendo abençoada pelo trabalho da igreja. Como é bom, né? Os irmãos estão agora em casa assistindo a pregação. Como é bom durante a semana você receber devocional no seu celular, colocar lá no YouTube, no Spotify e assistir 300 vezes as pregações. Isso é trabalho. Como é bom a gente ir na casa de alguém, participar de um núcleo, ser recebido. Dá trabalho. Trabalho que tem sentido no ministério da igreja. Batalhar para a igreja é se importar com esse trabalho. Não quer dizer que você vai fazer tudo, porque ninguém faz tudo. Se importar com o ministério é contribuir daquilo que você pode. Porque entendemos que a graça de Deus flui através desses ministérios. Então, o desafio do Senhor para as nossas vidas, irmãos, nessa manhã, é, em primeiro lugar, você percebe que existe uma batalha pela sua vida, pela sua comunhão com Deus e pela vida da igreja. Você entende isso? Em segundo lugar,
Você está ocupado com essa batalha? Queria desafiar você a fechar os seus olhos e a orar nesse sentido. E pedir ao Senhor essa graça do céu. Sabe, agradecer, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me dá tudo. Me dá salvação, me dá um lugar no teu reino, me dá o teu espírito, me dá irmãos, me dá irmãs. O Senhor nos dá uma herança celestial. O Senhor nos dá bênçãos e mais bênçãos. A pergunta é, será que a gente está percebendo, se importando, lutando, essa batalha da fé? Ou será que a gente está desatento, displicente, lutando outras batalhas e deixando de lado a batalha da nossa comunhão com Deus? Será que a gente está se importando o quanto deveríamos pela dimensão comunitária da nossa fé, a nossa participação na igreja, as pessoas da igreja? Então se coloque diante do Senhor nessa hora. Talvez você chegou aqui, assim como eu, e tem 300 outras batalhas na sua cabeça. E todas elas são importantes, elas têm o seu lugar. Mas o Senhor nos chama a reequilibrar toda essa dinâmica, onde você possa centralizar a sua vida em Cristo, centralizar a sua vida no Evangelho, e a partir do Evangelho, buscando em Jesus sabedoria, direção, força, graça, para enfrentar as outras batalhas. É um privilégio a gente poder batalhar a batalha da fé. Porque o Senhor nos deu. O Senhor nos chamou. O Senhor nos alcançou. Quando a gente olha para a vida dos discípulos de Jesus, a gente vê que quando Jesus os chama, a vida deles não se torna mais fácil. Eles continuam ficando doentes, tendo problemas financeiros, tendo questões de família, ficando cansados, tristes. Mas eles tiveram, a partir daquele encontro, um privilégio incomparável. O privilégio de poder estar com Jesus, estar com os discípulos de Jesus e cumprir a missão que Jesus lhes deu. Senhor amado, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Pai, nessa hora nós te louvamos porque o Senhor nos trouxe à tua casa, Senhor. E isso é graça do Senhor. O
O Senhor nos traz à sua casa, Senhor, e o Senhor, ó Pai, nos dá a condição de estarmos expostos à tua graça, ao teu amor, à ação do teu Espírito. E eu peço ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, o teu Espírito atue poderosamente em nossas vidas e corações. Que teu Espírito, ó Pai, renove, Senhor, a tua graça sobre as nossas vidas. Teu Espírito, ó Deus, fortaleça a nossa fé. Teu Espírito, ó Pai, atue, Senhor, sobre as nossas emoções, nossos pensamentos, de modo que possamos sair daqui, Senhor, dispostos a novas atitudes. Senhor, é tão desafiador a gente voltar para a rotina, voltar, ó Pai, para os desafios de casa, dos desafios do trabalho, desafios da família, desafios financeiros, desafios de saúde. E muitas vezes, Senhor, a gente se sente sem força, Senhor, porque as lutas da vida, Senhor, vão tirando do nosso coração todo tipo de energia. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a nossa fé. Dá-nos uma experiência diferenciada com o Senhor. Para que assim, Senhor, pela graça do céu, pelo poder, pela unção do Espírito, possamos ter condições de colocar, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Que possamos, ó Pai, cuidar da nossa vida com o Senhor e cuidar, Senhor, da dimensão comunitária da nossa fé, que possamos nos importar com a igreja, Senhor. Que não possamos, ó Pai, ceder, ó Deus, a essa tentação, ó Pai, contemporânea. Dá-nos a graça, Senhor, de nos importarmos com nossos irmãos, de nos importarmos com a missão, de servir, ó Deus, a missão que o Senhor nos deu. E que nesse processo o Senhor nos fortaleça e nos dê sabedoria, recursos, condições, soluções para enfrentarmos as outras batalhas da vida, Senhor. E quem sabe, Senhor, o Senhor nos surpreenda, Senhor, com milagres, ó Deus. Surpreende o teu povo, Senhor. Surpreende a tua igreja. Surpreende aqueles que sinceramente se colocam diante do Senhor. Para que aqueles, ó Pai, que entregam as suas vidas ao Senhor, que eles possam, Senhor, ser surpreendidos com soluções, com saídas, com caminhos, ó Deus, para aqueles problemas que parecem insolúveis, ó Deus. E que aquilo que tem sido um peso em nossas vidas, ó Pai, possamos, ó Deus, entregar ao Senhor e sair daqui hoje, Senhor, com o jugo suave, com o fardo leve, com o alívio de simplesmente carregar o fardo de sermos discípulos do Senhor. Faz isso, Senhor, em nome do Teu Filho. É o desejo do nosso coração. Amém.